No caso aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de características do ensaio por ultrassom, ou seja, a aplicação dos princípios sônicos na inspeção. O ensaio por ultrassom é considerado um método não destrutivo, né, que a gente já viu, pela qual um feixe sônico de alta frequência, produzido por um aparelho introduzido no material, a ser inspecionado, com o objetivo de detectar por refração das ondas as descontinuidades internas ou superficiais. Primeiramente, emite-se o som que percorre o material, o som é refletido pelas interfaces do material, o retorno é detectado pelo aparelho, o aparelho analisa e determina a possível presença e localização de descontinuidade. Então aqui, pessoal, basicamente aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, basicamente o que seria a parte prática, pessoal, quando eu estou fazendo um ensaio por ultrassom. Eu tenho aqui, a espessura da peça, representado por EP, espessura da peça. E depois eu tenho aqui, pessoal, o defeito aqui, algo que eu tinha comentado com vocês aí antes do intervalo. Então, a característica do ensaio por ultrassom, eu tenho o eco, o feixe sônico partindo do cabeçote, né, do transdutor, até o final da peça. E esse som, pessoal, boa parte do som, ele retorna para o transdutor. Ou seja, ele retorna para o transdutor essa vibração mecânica e, no caso, o cristal que está dentro aqui, o cristal piezoelétrico, ele transforma essa vibração mecânica em sinal elétrico na tela. E se vocês perceberem aqui, pessoal, quando eu tenho pelo menos o eco, que a gente chama de eco inicial, e o eco da espessura da peça, eu tenho praticamente os dois ecos que eu posso dizer que, depois de uma calibração que eu fiz, esses ecos o eco de fundo da peça. Como está representado aqui, esse primeiro eco e o segundo eco é o eco da peça. Agora, a partir do momento, pessoal, que eu tenho um eco antes do eco de fundo da peça, como nesse caso, com certeza eu tenho, no caso, um defeito no meio do caminho. Então, quando vocês forem fazer medição de espessura, fazer inspeção de chapa laminada, o conceito é esse aí que está na figura 13. Ou seja, se eu tenho isenção, se eu não tenho defeito nenhum, eu tenho os ecos na tela do lado esquerdo. A partir do momento que eu tenho um defeito no meio do percurso sônico, vai aparecer o quê? Um defeito no meio da tela. Beleza? Isso quando eu estou trabalhando. Esse cabeçote aqui, pergunto para vocês, é um cabeçote angular ou um cabeçote reto? Cabeçote reto. Perfeito, cabeçote reto, pessoal. Por quê? Devido ao desenho do feixe sônico ser para baixo, beleza? Então, ou seja, praticamente aqui, como vocês podem ver nessa figura 13, uma parte do feixe pega o defeito, mas uma parte do feixe, pessoal, acaba pegando o fundo da peça. Então, por isso que eu tenho o eco de entrada, o eco do fundo da peça, e tenho também o eco do defeito, que é representado pela letra D. Beleza? Então, fica bem simples esse desenho para entender. Como está dizendo aqui, na legenda, espessura da peça e D, distância do refletor. Ou, no caso do defeito.